E então hoje vamos falar sobre contracepção e fertilidade após o parto. Temos aqui algumas questões, estejam à vontade para enviar as questões que vão surgindo, não é, ao longo da nossa conversa. Vamos ver se, entretanto, aqui conseguimos que a Conchita entre connosco. Ok. Eu sei que ela já está por aqui. Estamos assim só com alguma dificuldade em colocá-la em direto. Vamos ver se ela entretanto se junta. Olá! Olá Isabel, tudo bem? Então, tudo bom, tudo Então, bom? Estávamos aqui a ter alguns problemas com a ligação, mas olha, agora já espera estamos lá que eu estava, conectadas. espera que eu vou desligar, eu estava no computador. Estávamos aqui a ter alguns problemas com a ligação. Boa, boa, boa. Olha, eu estava no computador e entretanto Ah, tive que mudar porque não estava uhum. a conseguir ligar. Então vai ter que ser através aqui do telemóvel Ah, porque mas não está estava a ótimo. conseguir ligar-me. Em termos de ligação está ótimo. Em termos de Ótimo, luz e imagem está fantástico. feito, feito. Ora, com Conceição Santa Marta para o mundo Conchita. Sim, Vamos falar em Conchita a partir de agora, sim. Então, sim. Conchita, queres falar um bocadinho primeiro de ti e do teu trabalho aqui também na Giminográvida, para quem não te Uhum. conhece? Sim, sim. Então, Isabel, é um gosto primeiro para mim estar aqui presente e poder falar de um assunto que já é do meu interesse há muitos anos e que nos últimos 2, 3 anos tenho vindo a investir em termos de conhecimento para poder efetivamente ajudar mulheres, e acho que como parteira, como enfermeira parteira, era uma área que me faltava investir em termos de conhecimentos e, portanto, fez-me todo sentido nesta fase. Então, sou a Conceição Santa Marta, como tu disseste, mais conhecida por Conchita. Sou Conchita, na verdade, desde que nasci, e por isso é assim que prefiro ser chamada. Sou enfermeira especialista em saúde materna e obstétrica. Sou uma apaixonada por aquilo que faço. O meu percurso levou-me pela sala de partos do Hospital Pedro Spano, levou-me por projetos na área da preparação para o parto e parentalidade, por formação a profissionais de saúde nesta área do parto e da assistência pré-natal e na assistência à mulher e promover o empoderamento das mulheres nas suas escolhas, respeitando-as, para que de facto elas possam decidir. Quem é que consegue decidir sem conhecimento, verdade? Ninguém, eu acho. E portanto a missão é essa, a missão é transmitir conhecimentos para que de facto as pessoas se sintam seguras, porque na verdade o que nós queremos é sentirmos efetivamente seguras para tomarmos decisões que nos façam sentido naquilo que é a nossa individualidade como mulheres e como casais e como seres no mundo. E portanto é um bocadinho isto. Sou mãe de 3 filhas também, que também eu coloco sempre no meu currículo, porque acho que construíram muito aquilo que sou hoje como mulher, como profissional de saúde. E nos últimos anos, olha, fiz uma pós-graduação no Reino Unido, na área da gestão da fertilidade, na área da gestão natural de fertilidade, que tinha já este bichinho há muito tempo, e muita vontade de usar em prol pessoal. E depois, olha, acabei por fazer e, portanto, ainda estou a terminar uma pós-graduação em nutrição ortomolecular e suplementação e nutrição na área do controle hormonal e da gestão hormonal da mulher e do homem, que tem sido um complemento muito grande a este caminho novo
que não é tão novo, porque nós no nosso curso de enfermagem já vamos falando, como enfermeira de família que também cheguei a ser, também foi abordando, não é? Investindo, mas é diferente nesta fase. E portanto é isto um bocadinho. Boa, fantástico. E realmente é este teu último investimento na área da fertilidade, que é exatamente o tema que dá contexto ao tema de hoje, que é a contracepção e fertilidade após o parto. Então tivemos aqui várias questões e eu aproveito para relembrar às pessoas que estão a juntar agora a nós para irem colocando mais questões se quiserem, está bem? Eu vou tentando tomar conta das questões para no final, tendo respondido às questões que foram colocadas durante a semana, também podemos responder a essas. E tinha então aqui uma primeira questão que foi colocada, que era: qual o melhor método contraceptivo durante a amamentação, sem ser a pílula, portanto, uma contracepção hormonal oral? Muito bem. Então, Isabel, essa pergunta, quando me surgiu essa questão, eu posso dizer que a primeira coisa que me lembrei foi na escolha pelo melhor tipo de parto. E, efetivamente, quando as mulheres nos fazem essa pergunta, na verdade a resposta eu acho que é similar a esta resposta que eu irei dar agora. Na verdade, não há o parto perfeito ou ideal para todas as mulheres. Cada mulher deve, com base em conhecimento, com base em informação, em esclarecimento fidedigno, sentir-se, lá está, porque eu acredito que este poder do conhecimento nos dá a segurança, para aí sim tomarmos as melhores decisões para aquilo que nos faz sentido no nosso contexto de vida, no nosso contexto de saúde, no momento, na fase de vida em que nós estamos, e que de facto nós queiramos abraçar, porque de facto traz-nos responsabilidades e nem todas as responsabilidades nós naquele momento temos vontade de abraçar e portanto tudo isto nos vai conduzir a se calhar ao longo da nossa vida fazermos escolhas diferentes. E portanto o método ideal é um bocadinho essa escolha individual. Agora, eu acredito que ela deve ser feita com base nisto mesmo: conhecimento, informação, esclarecimento, não com base naquilo que toda a sociedade faz, não com base no delegar a um profissional de saúde a escolha que pode ser minha. É nisto que eu acredito. E, portanto, não há um método ideal, há o método que cada mulher deve escolher com base no seu contexto de vida, na informação que tem, no momento da vida em que está e no seu contexto de saúde, com certeza. Sim. Ok, bom, é uma decisão realmente muito individualizada e portanto tem que ser também contextualizada, claro está. Olha, outra questão que nos colocaram foi se há algum método contraceptivo natural que seja tão seguro e tão fácil de tomar como a pílula. Ok, então, eu vou dividir esta resposta em duas partes, Isabel. Então, o fácil, então esta questão do fácil, é uma questão pertinente e que me leva a pensar que, de facto, todos os métodos, independentemente do método que eu vá escolher, portanto, implica compromisso, ok? Perante as regras de utilização de cada método e implica consciência daquilo que eu estou a fazer e implica responsabilidade. E isto é uma palavra muito pesada, responsabilidade, não é? E a responsabilidade não deve ser só nos ombros da mulher, a responsabilidade deve ser também, se existir um companheiro ou alguém que partilhe a intimidade connosco, essa responsabilidade deve ser dos dois. Daí que eu gosto, quando discuto estas questões, de discuti-las em casal, porque acho que faz sentido ambos perceberem quais são as regras do jogo, digamos assim. Ok? Então, o fácil depende daquilo que a mulher está disposta a fazer naquele momento. E, portanto, o que é fácil para mim, neste momento, pode não ter sido o que foi fácil para mim há uns anos atrás, e pode não ser o que é fácil para outra mulher diferente de mim. Portanto, é isto que deve ser discutido numa consulta de gestão de fertilidade, ok? Com cada casal e, portanto, as escolhas vão ser muito diferentes. E é importante que sejam diferentes e é importante haver margem para que haja escolhas diferentes, porque há alternativas diferentes, efetivamente. Okay? Sim, Então, na verdade.
Realmente o método contraceptivo, quando falam tão seguro e tão fácil como a pílula, até parece que assim, a pílula é assim tão fácil. Porque implica responsabilidade, implica compromisso, implica, se calhar, algumas restrições que cortam efetivamente o efeito e, portanto, todos os seus métodos têm efetivamente as suas vantagens, os seus inconvenientes, os seus compromissos e, portanto, que nós vemos como inconvenientes ou não, como mais ou menos inconvenientes. Depende exatamente disto. Agora, em termos de eficácia, não é a pílula o método mais eficaz, ou não tem que ser o método mais eficaz. Efetivamente, o método natural de gestão de fertilidade, a evidência mostra-nos que a eficácia, isto partindo do pressuposto da aplicação correta, quer da pílula, quer, por exemplo, da pílula, porque existem outros métodos, ok? Mas da pílula, que foi o que foi referido nesta questão, o método natural de gestão de fertilidade tem uma eficácia de proteção contra uma gravidez na ordem não, está efetivamente comprovado que protege em 99,6%, portanto, consegue ser ainda mais eficaz do que uma pílula e não implica a toma de hormonas, por exemplo. Okay? Faz-nos sentido em qualquer fase da vida utilizarmos este método? Se calhar não, mas é uma alternativa para muitas mulheres que deve ser falada às mulheres e deve ser dada margem às mulheres para fazerem essa escolha e serem elas a decidir se faz sentido, se estou disponível e se estou na fase de vida em que isto me é útil e que me faz sentido. Claro, claro que sim. Olha, e agora falando aqui numa outra questão, como evitar uma gravidez após o parto? Então, como evitar? A melhor forma é não ter relações de intimidade sexual. Estou a brincar. Na verdade, às mulheres é uma coisa, é outra questão, mas não vamos falar sobre isso agora. Em relação à gestão de fertilidade no pós-parto, vai depender muito. Nós temos vários métodos disponíveis, variadíssimos métodos disponíveis. Vai depender muito esta escolha do facto da mulher estar a amamentar ou não estar a amamentar. Isto porque se sabe que, por exemplo, uma pílula combinada, um método combinado que implique, portanto, a combinação entre progesterona, o progestativo e estrogénios, a parte estrogénica terá efeito, a evidência mostra-nos que terá efeito no sentido da inibição da lactação, portanto, da produção de leite, e, portanto, não será propriamente o método mais recomendado, portanto, teremos nesta fase métodos progestativos serão os mais recomendados, isto falando de métodos hormonais, porque depois temos métodos de barreira, está bem? Como o diafragma, como o preservativo feminino e masculino, okay? São outras alternativas não hormonais. E, portanto, em relação às alternativas hormonais, nós temos, por exemplo, a pílula progestativa de toma diária, temos o implante subcutâneo, okay? Que tem uma durabilidade de 3 anos. Temos, por exemplo, o sistema intrauterino, okay? Que vulgarmente é chamada DIU, na verdade o DIU é o de cobre, okay? Que não tem qualquer carga hormonal. Enquanto que o sistema intrauterino tem sim progestativo, tá bem? Portanto, de libertação lenta, que tem uma durabilidade de 3 a 5 anos. Portanto, nós temos estas alternativas todas ao nosso dispor e isto deve ser discutido com os casais. E para além disto, claro que temos o método de gestão natural de fertilidade, que é outra alternativa e que vai depender muito se a mulher está a amamentar, se a mulher não está a amamentar, se a mulher está em aleitamento misto, porque as regras são diferentes tendo em conta qualquer uma destas circunstâncias. Certo, Isabelina? Alguém estava a perguntar o que são métodos naturais de controle de fertilidade. Não sei se queres dar assim. Então, quero, posso. Então, os métodos naturais de controle de fertilidade portanto, envolve a monitorização dos sinais primários de fertilidade. Portanto, envolve conhecimento que eu posso vos dizer que é das coisas que mais me impacta ao longo destes anos, é o perceber o quão pouco as mulheres se conhecem a si próprias. E é muito neste sentido que tenho trabalhado ao longo destes anos, contigo, Isabel, também, porque eu acho que é tão maravilhoso nós percebermos quando a mulher se descobre, não é? Que é altamente contagiante ver o quão diferente fica uma mulher quando a mulher se descobre.
E nós temos esta missão como mulheres, perante as outras mulheres e com as nossas filhas também. Agora tenho filhas na adolescência e, portanto, esta missão do fazer diferente daquilo que foi feito comigo, em que havia tantos assuntos que eram tabus, e que é importante, porque nós devemos ser o porto seguro de informação às nossas filhas cá em casa, ok? E aí em casa. Portanto, a monitorização dos métodos, portanto, dos sinais primários de fertilidade tem que ver com a monitorização da temperatura basal, que é diferente ao longo do ciclo, ok? E que nos dá a indicação precisa entre que dias é que a ovulação ocorreu, ok? E que nos permite perceber qual é a fase do ciclo em que nós podemos estar totalmente à vontade e ter relações, por exemplo, desprotegidas, porque o risco de gravidez é nenhuma, ok? Que é na fase pós-ovulatória, na fase lútea do ciclo, ok? Portanto, resumindo, avaliar a temperatura todos os dias. Todos os dias. Para verificarmos as variações. Exatamente. Avaliar a temperatura todos os dias, avaliar muco cervical, e outro dos sinais que também podemos e devemos utilizar é a monitorização do colo do útero, portanto, da posição, da abertura, okay, e da consistência do colo do útero, que poderá ser mais um parâmetro a acrescentarmos ou não. Por exemplo, na menopausa é um parâmetro fundamental, porque é uma fase em que nós podemos estar algum tempo sem ovular e, portanto, a temperatura poderá não subir durante muito tempo e, portanto, é um dos parâmetros que nós devemos utilizar, por exemplo, na menopausa. Numa mulher em idade fértil, utilizaremos a temperatura basal, utilizaremos a monitorização do muco cervical e depois há regras, okay? Isto implica um monitor, uma educador menstrual com formação específica que ajuda os casais à aplicação de regras de calendário que nos permitem ir dando alguma margem, conforme o número de ciclos monitorizados, alguma margem pré-ovulatória, para também estes casais poderem ter relações desprotegidas, portanto, sem ter que utilizar o método de barreira. Okay? Portanto, funciona desta forma. Ok, também como uma possibilidade, não é, para controle da fertilidade. De fertilidade no sentido, Isabel, de evitar a gravidez e é extremamente útil, aumenta exponencialmente a probabilidade de gravidez nos casais, por exemplo, que querem encontrar a sua janela fértil e, portanto, que pretendem engravidar. Okay? Porque esta história do ovularmos naquele 14º dia tem muito que se lhe diga. Sim. Para além de dar então também aquele tal autoconhecimento, não é só essa questão de avaliar o muco cervical, que não sei se toda a gente está familiarizada, portanto no fundo é vermos um muco que sai do interior do nosso útero, portanto implica colocar as mãos no interior da vagina, mesmo essa coisa de alcançar o colo também, e portanto também a relação connosco, não é? E aquele conhecimento. E também conseguir perceber, não é, nas diferentes fases do ciclo, relacionar com os comportamentos, com os sentimentos, com as emoções, que é tão interessante e que nos ajuda também a compreender melhor a nós mesmas e até gerir melhor as nossas relações com os outros, não é? É um pouquinho o trabalho também que temos feito, o trabalho de aconselhamento em termos de fertilidade, muitos para casais que pretendem engravidar, mas também em termos de controle natural da fertilidade no sentido da prevenção da gravidez. É um bocadinho o trabalho que tens feito também lá na Gimnográvida, não é? O que é uma maior procura. Aqui estava também alguém a perguntar no pós-parto como fazer o método natural. Não é assim uma coisa que se consiga explicar assim um pouquinho tempo. Ora, diz lá. Então, esta questão da amenorreia lactacional é uma questão muito válida e nada falada daquilo que é a minha percepção. E tenho bastantes casais que acompanho durante vários anos e, portanto, poucos são aqueles que utilizam este método porque não há profissionais formados com esta formação específica, que não tem que ser necessariamente um enfermeiro, mas alguém com esta formação muito específica nesta área, que oriente e que permita portanto, oferecer esta informação de forma clara, concisa, para que os casais de facto se
sintam seguros para adotar este método como um método seguro. A eficácia da amenorreia lactacional é de 98%. Ok? Portanto, para mudarmos assim um bocadinho aqui a linguagem, não sei se toda a gente está familiarizada. Portanto, a amenorreia eu vou lactacional traduzir. é quando estamos a amamentar, não é? A amenorreia lactacional é a ausência da menstruação que acontece normalmente durante o período em que nós amamentamos. Okay? Agora, não é pelo facto de nós não termos perda de sangue, não é? Não menstruarmos, porque uma mulher, por exemplo, que amamente exclusivamente, nos primeiros 56 dias, portanto, nas primeiras 8 semanas após o parto, qualquer sangramento que tenha não é sinal de retorno de fertilidade. Portanto, o retorno de qualquer sangramento que a mulher tenha após, então, as 8 semanas, sim, aí sim poderá ser indicativo do retorno de fertilidade. Portanto, são estas questões específicas que é importante que a mulher, quando opta por um método deste, deve estar devidamente informada. Eu sou apologista de que a mulher deve informar-se sobre isto antes do bebê nascer. Okay? Portanto, já deve ter esta informação antes do bebê nascer. E depois há outras questões aqui em volta do método. Não basta não ter menstruação para eu dizer que estou protegida. Há regras para além desta, ok? Há regras e as regras passam por uma amamentação ser exclusiva, portanto não dar qualquer outro tipo de alimento sólido ou líquido ao bebê. A amenorreia lactacional é um método que pode ser usado nos 6 meses do bebê, desde que ele esteja a ser amamentado em exclusividade. Por exemplo, outro critério é não haver espaçamento das mamadas por mais de 4 horas diurnas e por mais de 6 noturnas. Okay? Portanto, para que nós tenhamos efetivamente níveis de prolactina é a hormona responsável pela produção de leite, produzida pela hipófise, não é? E que, na verdade, o efeito que ela tem a nível do eixo hipotálamo hipofisário ovárico é pituitário ovárico, desculpa, é efetivamente bloquear a ação da gonadotrofina e, portanto, inibir a produção de folículo-estimulina, hormona folículo-estimulante. Portanto, e isto, o que é que isto implica? Não há ordem ao ovário para produzir e para maturação de folículos, portanto, não há ordem ovárica, portanto, não há função ovárica. E, portanto, ela fica bloqueada por picos de prolactina. Quem é que confere estes picos de prolactina? Sempre que o bebê mama, é este estímulo sensorial do bebê a mamar diretamente na mãe, que promove estes picos de prolactina e, por isso, a frequência de mamadas, a amamentação ser feita exclusivamente, o bebê partilhar o quarto com a mãe, ok? Portanto, a mãe estar disponível e não ter períodos de ausência, portanto, da sua presença a este bebê e estar disponível para amamentar, são algumas questões que fazem parte deste método e, portanto, que conferem as tais regras implícitas para que nós obtenhamos a eficácia de 98%. Boa, 98% então pela amenorreia lactacional, seguindo então essas regras importantes. Por isso, a outra pessoa perguntava de facto se o controle natural da fertilidade durante a alimentação é possível, já respondeste, não é que sim, e dentro desses 98% ter-se que seguir as regras, e o que recomendas então, de acordo com aquilo que falaste, é que se realmente a ideia é utilizar um método natural e após o nascimento do bebê, neste pós-parto, para evitar uma gravidez nesta fase inicial, então o ideal é marcar uma consulta com uma monitora, não é? Para poderem conhecer exatamente estas regras e estas informações importantes para poderem identificar os sinais em si mesmos, é isso? Sem dúvida. Sem dúvida. Então, e informar-se não só sobre este método, sobre todos os outros métodos, sobre as alternativas, de controle de fertilidade no pós-parto e depois tomarem a decisão que lhes fizer sentido. E muitas vezes não passa pela escolha que fariam no pré-parto, porque nós sabemos que o próprio evento de parto tem impacto no sucesso da amamentação e no facto desta mulher conseguir a exclusividade ou não conseguir a exclusividade. E, portanto, são estas questões que devem ser discutidas para que a mulher, mesmo após o parto, portanto, nas primeiras 3 semanas, todas as mulheres, independentemente de estarem a amamentar ou não,
são inférteis, ok? E, portanto, a partir dos 21 dias é a altura em que nós devemos tomar uma decisão sobre que método nos faz sentido, tendo em conta o contexto que estamos a viver naquele momento. Sim. Claro, isso antes disso, tivermos as ferramentas, vai ser mais Sem fácil, não é? Ainda dúvida, sem dúvida. Ora, então temos aqui mais duas questões. Como seguir o nosso ciclo para uma contracepção natural? Pronto, já foste, no fundo, abrindo um bocadinho aqui o véu, não é? Portanto, aqueles diferentes métodos. Não sei se queres acrescentar alguma coisa relativamente a Se isso. não te importares, Isabel, gostava de acrescentar que, de facto, e posso dizer que eu desconhecia, e é extraordinário perceber isso, que é uma ferramenta que não permite só a gestão de fertilidade e portanto, o querer engravidar e conseguir identificar a janela fértil ou evitar uma gravidez, porque eu identifico qual é o período em que eu tenho risco de engravidar, neste caso, na perspectiva de uma mulher que quer evitar uma gravidez. Para além disto, é uma ferramenta de autoconhecimento extraordinária. As hormonas, ok, envoltas no... Hormonas induzem pensamentos e comportamentos. E as hormonas, e vice-versa, ok? Portanto, comportamentos e pensamentos induzem libertação de determinadas hormonas. E, portanto, as hormonas são neurotransmissores que atuam e dão ordem aos nossos órgãos para se comportarem de uma determinada maneira. E, portanto, nós, ao longo do ciclo, conseguimos perceber por estes sinais primários de fertilidade e por outros sinais secundários de fertilidade, como são tensão mamária, pressão retal, dor do lado esquerdo ou do lado direito, que é muito comum as mulheres referirem-nos, prisão de ventre ou o intestino estar a funcionar melhor. Todas estas questões nos permitem autoconhecermos de uma forma absolutamente extraordinária. E, inclusive, esta ferramenta de autoconhecimento foi considerada pela Sociedade Americana de Ginecologia e Obstetrícia como um quinto sinal vital. Portanto, o ciclo menstrual, que implica a ovulação e, portanto, ao final de 14 a 16, 18 dias, uma menstruação, ok? Permite-nos o quê? Permite-nos ter esta percepção de como é que anda a nossa saúde, inclusive. E, portanto, nós temos um barómetro mensal da nossa própria saúde. As próprias características da menstruação nos dizem muito sobre como foi aquele nosso mês. Certo? E, portanto, isto é poderoso demais, é válido demais, é encantador demais para ficar no segredo dos deuses. E, portanto, nós temos que dar vozes. É isto, porque há muitas pessoas em Portugal já a fazê-lo, com muito mérito e muito bem, que para mim também são uma referência, e portanto eu quero de facto ser mais uma pessoa a espalhar esta magia por várias mulheres, sim. Sim, até porque de facto muitas mulheres desconhecem porque é uma desvantagem real dos contraceptivos hormonais, não é? Quer seja a pílula, quer seja os sistemas intrauterinos, o implante, o anel, o adesivo, portanto são tudo hormonas que estamos a adicionar ao nosso corpo e que portanto vão impedir que o ciclo se dê portanto, deixamos de ter esse sinal grande de saúde, não é? Sim. Temos É quase quando como o nosso corpo fica em stand-by. É quase como fizéssemos ali um stop e fica em stand-by, efetivamente. Sim. Ora, ele retorna mais rápido ou mais lentamente, retorna. Claro, sim. E é isso, não é? Sim. Pode ser mais rápido, em 3 meses, como pode demorar 1 ano, às vezes mais. E é importante que as mulheres tenham esta consciência também. Bem? Lá está. Conhecimento e decidir. Ok? É isso. Ponderar, não é? Tem que pôr nos pratinhos da balança, ponderar e escolher, mas pelo menos ter os dados todos, que às vezes alguns são omitidos de facto. Havia aqui também uma pessoa que me perguntava a contracepção após o parto deve ser iniciada após a primeira menstruação ou se pode ser iniciada antes? O que é que tu aconselharias? Então, se a contracepção hormonal iniciada antes não tem grande vantagem,
Primeiro porque nas primeiras 3 semanas a mulher está infértil, aquilo que estava a dizer há bocado, Isabel, e portanto não faz sentido iniciar antes. Além de que a mulher, após o parto, com as perdas sanguíneas que tem naturalmente alterações da sua coagulação e os métodos contraceptivos hormonais interferem com aspectos relacionados com a coagulação do próprio sangue. Portanto, não está, inclusive é recomendado iniciar antes desta fase por este motivo. Sim. Aqui estão a perguntar, independentemente do tipo de pílula, se é combinado ou se é só com prostativo? Independentemente, sim. Uhum. Ora, também há Até aqui que não também há necessidade de o fazer, repara, não há necessidade de o fazer por este motivo, porque a mulher está infértil durante as primeiras 3 semanas, sim, os 21 Pois. dias. Sim. Portanto, porquê começar, não é? Se não... Aliás, a natureza é muito sábia para quê, não é? A mulher está protegida naquele timing e, portanto, não faz sentido fazer antes, sim. Ora, e quanto tempo se deve aguardar até embarcar numa nova gravidez? Ora bem, essa pergunta também é tricky. Então, eu acho que mais uma vez essa decisão cabe à mulher tomar, ok? E apesar de que é importante que saibamos o seguinte, que uma gravidez envolve gastos nutricionais grandes e gastos de reservas nutricionais maternas grandes, mas nós não podemos meter tudo no mesmo saco, como não podemos meter tudo no mesmo saco em assunto nenhum, ok? Então, se é uma mulher que fez um acompanhamento nutricional, que teve cuidados nutricionais e, portanto, que durante a gravidez e no pós-parto, na lactação, que envolve de facto um desgaste nutricional muito grande, é uma mulher que, em termos de equilíbrio nutricional, não estará assim tão, ok? E, portanto, esta questão é uma questão que não se porá havendo esta consciência, lá está, este conhecimento de que é importante cuidarmos nutricionalmente durante a pré-conceição, durante a gravidez, a gestação e no pós-parto durante a lactação. E, portanto, esta questão é uma questão que poderia levantar-se e que muitas vezes é levantada e, portanto, a minha reflexão é esta. E, portanto, havendo estas condições, não há porque a mulher não engravidar. O que é certo é que existem alguns estudos que nos falam de aumento do risco de perdas gestacionais, de partos pré-termos, quando a gravidez ocorre antes dos 18 meses após a última gravidez. E, portanto, isto também nos poderá ou não fazer pensar, ok? É uma decisão que nos cabe a nós tomar, mas lá está, com base em informação e estarmos conscientes e cientes do que é que isto implica. Okay? Portanto, é uma decisão que cabe à mulher. Agora, contraindicação propriamente não existe, não é? Não existe. Agora, outra questão que eu também gosto de refletir é sobre a importância que para este bebê em desenvolvimento e para esta mãe que se está a tornar mãe e este processo de maternidade, eu acho que não termina nunca, mas que é tão importante e tão impactante no desenvolvimento do próprio bebê e na nossa formação como mães, como mulheres mães, em relação com esta criança, que será diferente com outra. Mas o facto de termos bebês uns atrás dos outros, eu acho que também poderá ou não comprometer esta questão relacional e a disponibilidade da própria mulher na assistência a esta criança em desenvolvimento e que ainda precisa tanto, é quase que o mundo desta criança ainda é muito a mãe, não é? Portanto, é outra questão que poderá fazer-nos pensar ou não, ok? Mas esta decisão deve ser da mulher, como é óbvio, e do casal. Boa. Então, para terminar... Isabel, desculpa, claro que o tipo de parto anterior tem interferência nisto. Nós percebermos, claro, que o tipo de parto anterior tem interferência nisto, portanto, no caso de ter sido uma cesariana, nós sabemos que aquela zona de cicatrização requer algum tempo e, portanto, haver uma distensão sobre uma zona, uma distensão gigante, porque o útero aumenta exponencialmente o seu tamanho até ao final da gravidez, não é? Portanto, haver essa zona de distensão numa zona de processo de cicatrização e que ainda está em processo de cicatrização, também traz ou não alguns riscos. E nós sabemos que há, portanto, que está descrito que há um risco maior quando existe, de facto, uma cicatriz de cesariana. Okay? E, portanto, isto também devemos ponderar. Portanto, aconselhar também o tal espaçamento de pelo menos 8 meses. Pelo menos 2 anos. É, 18 meses ou 2 anos. 2 anos. 2 anos. Sim, sim. Portanto,
Já respondemos aqui a todas as questões, não sei se mais alguém tem assim alguma questão, mas havia aqui uma última que era como é que as pessoas podem marcar então consulta aqui com a Conchita. Então, basta mandarem um e-mail ou ligarem para a Ginográvida, Uhum, e pedirem para fazer uma marcação de consulta de gestão de fertilidade, que uhum, pode implicar muita coisa. Autoconhecimento, apenas autoconhecimento, ok? E, portanto, conhecer como é que o nosso ciclo funciona, conhecermos como é que uhum. podemos gerir à altura da menstruação, o que é que temos ao nosso dispor como alternativas de recolha, por exemplo. Há tantas alternativas. É importante que as mulheres saibam que muitas das alternativas que existem no mercado têm muitos produtos químicos e a zona da mucosa vaginal é altamente absorvente de tudo o que são químicos. Que vão diretamente para os órgãos reprodutores e, portanto, têm impacto nos órgãos reprodutores, está devidamente estudado e, portanto, existem alternativas, portanto, é um dos motivos pelos quais poderá fazer sentido, ou porque é adolescente e a mãe tem dificuldade em falar sobre estas questões do que é a menstruação e do que é que significam estas alterações do nosso corpo e esta questão do lidar com a nossa autoimagem, com o nosso corpo, o falarmos sobre a sexualidade e a gestão de fertilidade, poderá ser outra questão. Às vezes, desculpa interromper-te, nem é tanto, às vezes pode não ser só a mãe que não tem a vontade, às vezes é mesmo a filha que não tem a vontade de falar sobre esse assunto com a Exatamente, mãe, mas se exatamente. calhar já com a enfermeira terá outra à vontade, não é? E é isso, e é acima de tudo, principalmente quando estamos a começar, não é, a primeira menstruação e portanto estamos a aprender os cuidados a ter, faz mesmo sentido conhecer o ciclo, não é? O verdadeiro ciclo todas as informações que ele nos pode dar acerca da nossa saúde, não é? Uma Sem altura dúvida. mesmo muito boa para isso, não é? Aliás, a construção de fertilidade começa antes disto, começa no útero materno, não é? Porque nós nascemos com os nossos folículozinhos já preparados e o número de ciclos determinados que vamos ter na nossa vida, não é? Portanto, já no útero materno isto acontece e, portanto, mães que vão ter raparigas, a forma como se cuidam impacta também na fertilidade e, portanto, da vossa filha que está em desenvolvimento. E depois, nesta questão da puberdade, de facto, o perceberem estas questões em volta da sua fertilidade e os cuidados a ter no sentido da preservação da qualidade dos seus gametas, que é tão importante para um momento em que nós decidimos, em consciência e com responsabilidade, que queremos ser mães e pais, não é? Portanto, outras questões, desmenorreias, menstruações abundantes, enxaquecas, ok? Síndromes pré-menstruais, dificuldade em engravidar, ok? Há tantos casais com tanta dificuldade em engravidar, gestão de fertilidade, certo? Portanto, qualquer opção, e portanto isso é discutido, acho que perceberam que todos os métodos são discutidos e depois é apoiada a vossa decisão e a vossa escolha. São algumas das questões que poderei e estarei disponível com muito gosto em ajudar aí na Ginográvida, sem dúvida, Isabel. Obrigada, Conchita, obrigada a Nada, todos foi que um gosto estiveram enorme, um aqui. beijinho para todas. Só dizer que vamos gravar este live para que as pessoas que quiserem repetir possam repetir e que possam partilhar para que mais gente possa assistir. Um beijinho muito grande, Conchita, e Um até beijinho uma enorme, próxima. Isabel. Um beijinho.